nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amado, amada, você que nos acompanha, que reza conosco. Terça-feira da 9ª semana do tempo comum. Retornamos ao tempo comum, na verdade, lembrando que a igreja, ela tem um tempo do advento, onde se prepara para o nascimento de Jesus, onde se usamos as 4 velas da coroa, onde celebramos 4 semanas de preparação para o Natal, celebramos o tempo do Natal, onde se conclui com a festa do batismo do Senhor. Depois entramos no tempo comum, né? Aí vivemos 7 semanas, e aí depois entramos no tempo da Quaresma, depois vem o tempo pascal, e aí nós retornamos depois do tempo pascal, concluindo com a solenidade de Pentecostes, retornamos ao tempo comum. Tempo esse propício para olharmos, observarmos a nossa caminhada de fé, caminhada de esperança, na verdade. Tempo esse que a igreja nos pede, nos recorda como que nós estamos vivendo a nossa vida, como estamos vivendo esta proximidade com o Senhor, essa proximidade com Deus, na verdade. Então esse tempo é muito propício e nos ajuda a vivermos um tempo de espiritualidade aprofundada no amor de Deus. E nós vamos escutar 2 passagens, duas passagens bíblicas que estamos vivendo na liturgia do dia de hoje. A gente medita a liturgia do dia, a igreja nos favorece, a liturgia diária, para nós possamos acompanhar toda a leitura diária de cada dia. Temos hoje os aplicativos de celular que nos apresentam, nos trazem justamente essas liturgias. Então você pode estar fazendo o seu tempo de oração com a liturgia do dia. Então são leituras selecionadas que a igreja nos coloca justamente para que nós possamos facilitar a leitura, facilitar essa intimidade com o Senhor. E a liturgia de hoje, a primeira leitura é 2 Pedro, carta de 2ª Epístola de São Pedro, capítulo 3 a 12 e de 15 a 18. Então, ela é capítulo 3, 2ª Epístola de São Pedro, capítulo 3, versículo de 12 a 15, 17 a 18. E o Evangelho é de Marcos, capítulo 12, versículo de 13 a 17. Então, essa liturgia de São Pedro ali, essa epístola, essa carta, ela vai nos trazendo, é uma carta pequena, as mesmas cartas que tem, Ela vai nos trazendo algo belíssimo, A carta vai nos dizendo assim o seguinte: enquanto esperais e apressais a vinda do dia de Deus, no qual os céus ardendo em chamas se dissolverão e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão, o que nós esperamos, conforme a sua promessa, são novos céus, nova terra, onde habitará a justiça. Amado, amada, a palavra dessa liturgia de hoje vai nos apresentar e nos une 2 temas fundamentais da vida cristã: a esperança da vida eterna e a fidelidade ao Deus que se é presente, que se faz presente, que é presença, não é verdade? Então, a segunda carta de São Pedro nos convida justamente a viver, olhando para este futuro prometido por Deus para cada um de nós. Então, esse tempo que Deus nos concede aqui é para que nós possamos viver depois esta eternidade com Ele. Então, a nossa vida aqui é uma passagem. Então, qual é o nosso destino? É o céu, o céu. Então, esse novo céu, essa nova terra, estamos aguardando, onde habitará a justiça. E já o Evangelho nos mostra Jesus enfrentando uma armadilha preparada por seus adversários. O Evangelho de Marcos, capítulo 12. E que tentavam comprometê-lo, olha só, diante do povo, das autoridades romanas. Em ambos os textos, tanto na primeira leitura da segunda carta de São Pedro quanto no Evangelho, encontramos um ensinamento essencial para a nossa vida.
para o nosso dia a dia. O cristão vive no mundo e cumpre os deveres terrenos, mas pertence inteiramente a Deus. Nós estamos aqui, vivemos aqui, e temos de fato esta vivência, essa busca, né? Nós temos isso, mas é preciso lembrar de que nós estamos aqui, mas não somos daqui. Isso aqui é a passagem. E nesse evangelho de Marcos, né, nós vamos encontrar o que? Alguns fariseus partidários de Herodes, né, que se aproximaram de Jesus com palavras aparentemente elogiosas, né, reconheceram que ele fala a verdade e não deixa influenciar-se pelas aparências, né, mas contudo as suas intenções não são sinceras. Eles querem pegar Jesus na armadilha, né? Trata de uma tentativa de capturar Jesus em suas próprias palavras. Ao inimigo astuto, articulando, né? Quantas vezes acontece isso conosco também, né? Pessoas querem articular e aí perguntam para Jesus, é lícito ou não pagar o imposto a César? Se Jesus falasse que é lícito, então eles diziam, não, olha lá, ele faz parte do governo, faz parte ali, está contra o povo. Se ele falasse que não é lícito, olha lá, está contra o governo, contra o império. Então, Jesus não tinha para onde correr, né? Se falar sim ou não, é ou não é. Mas a questão não era apenas econômica, percebe? Ele tratava de uma questão profundamente política e religiosa. Ou seja, o povo judeu sofria sob o domínio dos romanos, né? E muitos consideravam o pagamento do imposto uma humilhação. E Jesus, aprovasse o tributo, poderia perder a simpatia do povo. E se o rejeitasse, poderia ser acusado de sedição contra Roma. Olha a armadilha que eles armam, olha a astuta que eles tramam. Jesus, porém, não cai na armadilha. Olha a sabedoria que Jesus usa. É Deus, né? É Deus. Ele pede uma moeda e pergunta, de quem é a figura na inscrição? Quando responderam que pertence a César, ele pronuncia uma das frases mais profundas do Evangelho. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amado, amada, você tem dado a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Você tem dado o tempo de Deus, você tem tirado o tempo para a oração, você tem tirado o tempo para a tua família. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. À primeira vista, parece uma resposta apenas política ou de cidadania. Entretanto, o ensinamento de Jesus é muito mais profundo. Ele mergulha lá no seu íntimo. A moeda carregava a imagem do imperador, na verdade, e isso podia ser devolvido a ele. Mas exige algo que traz gravada não a imagem do César, mas a imagem de Deus, que é em você. Você foi gravado em você a imagem de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você pertence a Deus. Caminha com Ele. Volta para Ele. Não é verdade? Aí nós vamos ver lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Deus fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança de Deus. Portanto, se a moeda pertence ao imperador, por carregar a sua efígie, nós pertencemos a Deus, porque trazemos impressa em nossa alma a sua imagem. Que bonito. E aqui está o centro desta mensagem de hoje. Cristo não está apenas falando sobre impostos. Nós podemos correr esse risco de pensar, Jesus é político, está falando de política. Não. Ele está perguntando silenciosamente a cada um de nós, quem possui o teu coração? Quem governa as tuas escolhas? A quem você entrega a sua vida? Amada, isso é muito sério para nós.
Isso é muito sério. Em quem você tem depositado a tua confiança, tem entregado a tua vida, tem entregado a tua história. É o Senhor. É o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que caminha conosco. Por isso, muitas vezes somos tentados a oferecer a Deus apenas uma parte da nossa existência. Entregamos alguns momentos de oração, participamos da missa aos domingos, na verdade, realizamos algumas práticas religiosas, mas conversamos para nós nossas decisões mais importantes, nossos projetos, nossos medos e até mesmo pecados, os pecados favoritos que a gente tem, que a gente guarda como pecados de estimação, na verdade. O Senhor, porém, não deseja apenas uma parte de nós. Ele não deseja apenas uma parte de você. Ele deseja o teu coração por inteiro. Ele deseja você por inteiro. Porque nós somos criados para Ele, imagem dEle. E precisamos ser essa imagem de Deus. Santo Irineu ensinava que a glória de Deus é o homem plenamente vivo. Para o grande bispo Santo Irineu do século II, a vida humana encontra a sua verdadeira realização quando permanece unida ao Criador. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais perdemos a nossa identidade. Quanto mais nos aproximamos dele, mais nos tornamos aquilo que fomos chamados a ser. Desse modo também, algo mais semelhante também, São João Crisóstomo, né, recordava que Jesus não elimina as responsabilidades civis, nem despreza as estruturas da sociedade. O cristão deve ser honesto, justo, comprometido com o bem comum. Deve respeitar as autoridades legítimas, cumprir seus deveres e colaborar com uma sociedade melhor. Ou seja, nós estamos aqui, vivemos aqui, devemos cumprir as nossas responsabilidades civis, sim, isso aí não é sem dúvida, devemos sim. Porém, não podemos esquecer que nós também somos cidadãos herdeiros do céu, participantes da vida em Cristo, da sua ressurreição. Por isso, amados, não desperdicemos a nossa vida, não desperdice em coisas supérfluas, mas entregue, confie no Senhor e Ele vai entregar a sua vida, entregar a sua trajetória, entregar o seu caminho, abençoando, livrando você de tentações que te afastam dele, mas também abençoando a tua casa, a tua família, os teus. Né? O Papa Leão XIV, em suas catequeses também, ele vai nos dizer e vai nos recordar que a esperança não nos afasta das responsabilidades do presente. Pelo contrário, quem espera o novo céu e a nova terra torna-se mais comprometido com a transformação deste mundo segundo os valores do Evangelho. Ou seja, a esperança cristã não produz alienação, produz compromisso. Sejamos compromissados com este reino, com a nossa vida, com a nossa família, com a nossa casa. Então, diante dessa palavra de hoje, somos convidados a examinar a nossa vida, examinar a nossa consciência, em que temos colocado a nossa confiança. Você já se perguntou em que você tem colocado a sua confiança? Quais imagens estão gravadas no teu coração? O que você tem gravado no teu coração? A imagem do dinheiro, do poder, do reconhecimento, do sucesso? Ou a imagem de Cristo, que se doa, que se entrega, que nos faz o convite: vinde e segue-me. Então, amado e amada, aproximemos-nos cada vez mais da igreja, da Santa Missa, participando, celebrando. Estamos vivendo em comunidade, vive em comunidade. A experiência com Cristo pode se fazê-la no teu quarto, à noite, quando você entra, fecha a porta, se coloca em oração, mas também em comunidade.
é onde fortalece a nossa caminhada. Aproximemo-nos deste grande mistério de amor que é Jesus Eucarístico, recordando que fomos criados à imagem de Deus, redimidos pelo sangue de Cristo e santificados pelo Espírito Santo. Somos propriedades amorosas de Deus, que possamos devolver a Deus aquilo que lhe pertence. Nossa fé, nossa obediência, nossa confiança, nosso coração. Ele que, vendo essa disposição, essa doação de coração, nos abençoa e nos faz participantes, cordeiros deste céu, aonde Ele abriu as portas e nós somos, cada um, preparados para chegar e alcançar essa plenitude da graça de Deus. Por isso, amado, amada, eu te convido a fazer essa experiência do amor de Deus na tua vida, na tua casa. E o Senhor possa abençoar você, a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E essa palavra que hoje nós ouvimos, recebemos, eu te faço um convite. Compartilha, dá um like. Ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, mais famílias, por meio de você compartilhando este vídeo, compartilhando esta página, você deixa o amor de Deus alcançar muitos outros corações, muitos outros lares. Dependemos de você, da sua ajuda, nos ajude. Que Deus te abençoe sempre.